Glória a Deus, queridos. Amém. Vamos para o nosso momento, a nossa palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 23. Esse é um dos textos mais conhecidos, querido, da palavra de Deus. Esse também é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite um pensamento de nós caminharmos juntos nesses versículos escritos pelo rei Davi, esse Salmo de Davi. Eu tenho certeza que vai edificar, querida, a sua vida. Eu tenho certeza que nós vamos ser transformados pela palavra de Deus. Você crê nisso? Amém? Olha o que a palavra de Deus aqui diz, queridos, no Salmo de número 23 e versículo de número 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor, queridos. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado por esse momento tão especial que o Senhor separou para nós e separa todos os domingos aqui, Pai. Obrigado, Pai, porque há 25 anos, Senhor, a tua palavra tem sido semeada aqui, Senhor. Há 25 anos, Pai, semeadoras e semeadoras, Pai, têm semeado essa palavra, Senhor, ao longo de todos esses anos aqui, domingo após domingo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela fidelidade do Senhor na vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor. Obrigado porque essas palavras têm encontrado, Senhor, corações sedentos por ela. Essas palavras têm encontrado, assim como na parábola do semeador, têm encontrado corações, solos férteis, Pai. E eu tenho certeza que essa noite não será diferente, Pai. Pai, me ajude, Senhor, a transmitir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer comunicar com a tua igreja nessa noite. Paizinho querido, ministra cada coração aqui, Senhor. Ministra desde os mais jovens aqui, Senhor, até os mais experientes, Pai. Que essa palavra possa tocar no mais íntimo dos seus corações. E que eles saiam daqui de uma forma totalmente transformados por ela, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, que eu agradeço e que eu louvo o Senhor. Amém? Queridos, falar sobre o Salmo 23, algo ao mesmo tempo muito prazeroso, mas é algo também desafiador. Porque por ser uma palavra tão conhecida, por ser uma palavra que em vários lugares onde nós vamos, a Bíblia está aberta no Salmo de número 23. Talvez essa é uma palavra em que as pessoas que têm mais tempo de vida cristã já ouviram centenas de vezes. O Salmo 23, ele foi escrito por Davi, mas ele foi talvez uma das palavras mais compartilhadas, querido, ao longo de toda a história bíblica. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. O Salmo 23 está em cartazes, o Salmo 23 está em panfletos, o Salmo 23 está em Bíblias, o Salmo 23 está em todos os lugares. Hoje nós vivemos uma era mais digital, o Salmo 23 está em centenas de milhares de posts, de vários lugares onde você possa imaginar. Mas existe algo profundo aqui, querido, que Davi estava comunicando através do Salmo 23. E é disso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Querido, Davi, quando ele fala de um pastor, Davi, ele sabia do que ele estava falando. Porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. Hoje, quando nós falamos sobre o pastor de ovelhas, é algo totalmente diferente, tem uma conotação totalmente diferente daqueles dias em que Davi escreveu, daqueles dias em que Davi vivia. E talvez nós que estamos aqui do outro lado do mundo, que não temos essa
essa função de uma forma tão específica. Muito obrigado, Chico. É algo diferente ou às vezes inimaginável para nós. Mas se você for visitar o Oriente Médio ainda hoje, você vai conhecer muitos pastores de ovelhas, até que exercem isso até o dia de hoje. Existem algumas características aqui, querido, importantes. Se nós olharmos do ponto de vista bíblico aqui, querido, no hebraico, lá no original, as Bíblias dizem assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas lá no hebraico, no início de tudo, não é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas sim o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Amém? Porque se nós pensarmos sobre isso, querido, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas para muitas pessoas, ou às vezes para nós mesmos, já faltou algumas coisas nas nossas vidas. Para algumas pessoas já faltou o alimento na mesa. Para algumas pessoas já faltou talvez um teto, um lugar para dormir. Para algumas pessoas já faltou talvez aquela pessoa querida que você gostaria que estivesse perto de você. Por isso que quando nós temos esse entendimento, querido, de que o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Davi estava comunicando algo muito mais profundo aqui. Davi estava comunicando algo muito mais espiritual aqui sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Aqui no verso número 2, querido, a palavra de Deus diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele diz assim: Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Aqui há também alguns entendimentos diferentes daquilo que foi escrito. Também, quando nós olhamos assim, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Todos nós imaginamos talvez aquele gramadinho verde, tão lindo, tão bonito. Mas não era a realidade de um verdadeiro pastor de ovelhas. Se você pesquisar depois algumas fotos de um pastor de ovelha, Davi estava falando, e nessa região era uma região desértica, na sua grande maioria. Não existe, querido, esse gramado verdinho e bonito no deserto. Amém? Existia sim alguns arbustos aqui, alguns arbustos depois de 2 metros, e mais 2 metros alguns arbustos, e era esse pasto verdejantes que Davi estava citando aqui no Salmo de número 23. Mas também, quando ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e Ele me leva às águas tranquilas. Quando nós falamos sobre isso, logo vem aquele pensamento de uma cachoeira, de uma água limpinha escorrendo, daquele barulho gostoso que nós ouvimos de um rio, ou de um mar, ou de algum lugar que tenha água. Também era algo totalmente diferente daquilo que nós pensamos no dia de hoje. Quando um pastor de ovelhas, querido, ele exercia o seu ministério aqui, o seu trabalho, quando ele levava as suas ovelhas, querido, para pastar nesses pastos verdejantes, quando ele levava as suas ovelhas até as águas tranquilas, muitas vezes essas águas não eram tão tranquilas assim. A ovelha, querida, ela é um animal muito interessante. E quando a palavra de Deus diz que nós somos ovelhas e que nós temos um pastor, e não somente um pastor físico aqui, uma pessoa que nos representa, mas Davi estava olhando para Deus e vendo Deus como seu pastor. Nós vemos isso, querido, lá em João capítulo 10, quando Jesus diz que Ele é o nosso pastor. Sabe, quando um pastor ele levava as suas ovelhas para beber água, querido, às vezes esse pastor ele caminhava com essas ovelhas quilômetros de distância. E quando ele chegava lá, muitas vezes as águas no deserto não eram como nos dias de hoje. As águas, ao mesmo tempo que existia uma nascente aqui, e aquela água permanecia ali durante alguns dias, e talvez uma semana, 15 dias no máximo, naquele lugar não existia mais uma gota d'água. E aquele pastor tinha que pegar todo o seu rebanho, toda a sua ovelha, e caminhar talvez quilômetros de distância para encontrar um lugar seguro, e para encontrar pastos verdejantes, e para encontrar as águas tranquilas. E quando Davi diz que ele nos leva para esse lugar de águas tranquilas,
A ovelha, querido, ela não podia ter águas muito fortes, porque se ela ouvisse o barulho das águas, ela se assustava e ela não beberia daquela água. Aquela água também, querido, não poderia ser uma água muito suja, porque a ovelha não bebia da água muito suja. Se você pesquisar algumas fotos quando você chegar na sua casa, eu vi algumas fotos muito interessantes sobre esse contexto de pastor e ovelha. Muitas vezes o seu pastor, ele retirava a água de um outro lugar, de um outro poço, e existia alguns lugares como se fosse uma bacia, assim, muito mais rústico do que nós conhecemos hoje, mas aquele era o lugar onde o pastor ele bebia da sua água. E as ovelhas que não conseguiriam beber daquela água, ou por estar muito sujo, ou por não ser águas tranquilas, ele trazia aquela ovelha e ele compartilhava da sua água com a sua ovelha. A ovelha também, querido, ela tem algumas particularidades. A ovelha, ela é um animal de certa forma dócil, mas ela é um animal muito inocente. Aquele pastor também, ele precisava proteger, querido, a vida daquelas ovelhas. Não sei se alguém já viu alguma imagem de um aprisco aqui de ovelhas, mas se você depois pesquisar, você vai ver que eram apriscos feitos, na sua grande maioria, de pedras. E lá em João 10 diz que o pastor, ele está à porta do aprisco. O pastor, ele dormia literalmente na porta do aprisco, querido. Imagina um grande cercado de pedras, as ovelhas ali, e o pastor dormia ali na porta, cuidando, guardando a vida das suas ovelhas. Aqui no Salmo de número 23, e no número 2, ele diz: Ele me faz repousar em verdes pastos, Ele me leva para junto de riachos tranquilos. Querido, esse é o desejo do coração do pastor das nossas almas. Esse é o desejo do coração do nosso pastor, querido, de nos levar a um lugar de descanso. Porque o que o mundo tem pregado, querido, nesse tempo? Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Você precisa conquistar, você precisa ser alguém reconhecido, as pessoas precisam conhecer você de alguma forma. Você precisa ter 1, ter 2, ter 3, ter 4, ter 5 empregos. E o que o pastor das nossas almas está dizendo para nós: ei, eu estou levando vocês para um lugar de descanso. Amém? E muitas vezes, querido, descansar é muito mais difícil do que trabalhar. Porque o trabalho muitas vezes envolve aqui a força do nosso braço. O trabalho muitas vezes envolve, querido, aquilo que nós sabemos fazer e que muitas vezes nós sabemos fazer bem. Mas descansar não. Descansar depende de algo muito mais profundo, querido. Descansar depende de uma confiança no Senhor, que é algo que não vem de nós, querido, que não é algo que brota do nosso ser, que é algo que brota do nosso espírito. Sabe, esse Salmo de número 23, o verso de número 2, ele diz isso: Ele me faz repousar em verdes pastos, e Ele me leva para junto desses riachos tranquilos. O verso de número 3, ele diz assim: renova as minhas forças e me guia pelo caminho de justiça. Queridos, muitas vezes o que nós precisamos é descansar no Senhor. Ao mesmo tempo que o mundo, que esse sistema está gritando: trabalhe, 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 faça, faça, faça. O pastor das nossas almas não está gritando, ele está nos convidando, sempre com uma voz doce e amável: descanse em mim. Por isso que o Senhor Jesus disse que aqueles que estão cansados, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Esse é um convite, querido, para nós nessa noite. Não sei se talvez faz sentido para você, mas para mim faz todo sentido. Esse ano da intimidade, querido, ele fala disso, fala de um lugar de descanso. E muitas vezes nós colocamos na nossa mente que o descanso é um lugar de ficar parado, e não é. O descanso não é um lugar físico, querido, o descanso é um lugar espiritual. Posso ouvir um amém? Não é um lugar onde nós não vamos fazer nada, pelo contrário, é um lugar onde nós vamos caminhar, mas é um lugar onde nós vamos encontrar o refrigério na nossa alma, a
cura para a nossa alma, a cura para as nossas mazelas, a cura para as nossas feridas. O verdadeiro pastor, querido, ele me leva para um lugar de intimidade. Isso é algo, querido, que tem mexido muito comigo nesses últimos dias e nesses últimos tempos. Sabe, eu vejo muitos pastores, querido, assim, dizendo: não, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu creio, querido, que todos os pastores, todos os líderes que sobem aqui têm uma palavra de Deus para nós. Mas sabe, querido, que eu vejo uma igreja hoje, não é mais uma igreja tão comprometida com Jesus. Eu falo de igreja de uma forma geral, tá? Não estou falando de Caminho Vivo agora. Mas eu tenho visto talvez uma igreja muito mais comprometida com um homem. E muitas vezes comprometida com um astro, com um grande astro. E sabe, querido, o que tem queimado no meu coração não é isso. O que tem queimado no nosso coração, não somente no meu, mas no nosso coração pastoral aqui da Caminho Vivo, é que você tenha a sua experiência com Jesus, querido. Amém? Que você aprenda a ler a palavra de Deus, que você aprenda a ter o seu tempo de devocional, que você aprenda a ter o seu tempo, querido, de descanso e refrigério no Senhor. Sabe, a nossa função aqui, querido, é muito mais do que ser conhecido, do que se tornar conhecido, querido. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Sabe, querido, nós vemos hoje muitos homens e mulheres conhecidas da mídia gospel, e talvez nem todos esses homens e essas mulheres são conhecidas diante do Senhor. Sabe o que tem queimado no nosso coração pastoral aqui, querido? Não somente no meu, mas dos nossos pastores é esse: que nós possamos nos tornar pessoas conhecidas pelo Senhor. Amém? O que nós temos ensinado, o que nós temos pregado é isso, querido, é para conduzir vocês para esse lugar de descanso. O que nós temos nos esforçado, orado, meditado e pregado aqui é para conduzir a igreja para esse lugar de intimidade com o Senhor. Quantos estão entendendo aqui, querido? Amém? O ofício, querido, do pastor de ovelha é algo muito interessante. Aquele pastor, ele cuidava daquelas ovelhas 24 horas por dia e 7 dias por semana. Aquele pastor, querido, não existia um pastor em um dia e no outro dia existia outro pastor. Não. No ofício verdadeiro do pastor de ovelhas, aquele pastor, ele exercia o seu trabalho até o final da sua vida, cuidando muitas vezes das mesmas ovelhas. Porque as ovelhas, querido, elas têm algumas características interessantes. Ao mesmo tempo que elas são esses animais mais sensíveis, muitas vezes as ovelhas elas têm pouca visão, mas elas têm algo, querido, que é muito interessante. As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Se nós olharmos lá no capítulo 10 de João, Jesus vai falar: as minhas ovelhas, elas me ouvem e elas me seguem. Sabe, querido, isso nos faz pensar sobre as nossas vidas, o quanto que nós temos ouvido o pastor das nossas almas, o pastor das nossas vidas. Sabe, nesse tempo, querido, de tanta informação, de tantas coisas acontecendo ao nosso redor, sabe, a pergunta dos céus para nós nessa noite é: quem que você tem ouvido de verdade? Qual voz que tem feito a diferença nas nossas vidas, queridos? É a voz das situações difíceis? É a voz que nos diz para trabalhar, conquistar? Ou é a voz do nosso pastor que tem feito a diferença nas nossas vidas? Querido, essas ovelhas também, elas... Muitas vezes você vai ver algumas fotos, alguns vídeos, algumas crianças acompanhando aquele pastor de ovelhas. Querido, o pastor, as ovelhas se apegavam tanto àquele pastor, que chegava no final da vida daquele pastor, ele continuava trabalhando, porque as ovelhas não reconheciam a voz de outro pastor.
Então eles colocavam essas crianças para ir caminhando do lado daquele pastor, para que se um dia aquele pastor faltasse, as ovelhas, elas já estavam habituadas, elas já estavam acostumadas com aquela criança. Aqui, querido, no verso número 3, ele diz assim: renova as minhas forças. Algumas traduções diz: refrigera a minha alma. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos de justiça, assim ele honra o meu nome. Esse refrigerar aqui, querido, ele está muito mais ligado à questão de terapeutizar. A ideia aqui é terapeutizar, de curar. Às vezes as ovelhas, elas pegavam carrapicho. Às vezes as ovelhas, elas saíam junto do seu bando ali, e elas contrariam alguma doença, porque é um animal muito sensível. E esse refrigerar aqui fala disso, querido. Fala de alguém que cuida do nosso coração. Fala de alguém que, querido, está interessado não somente nas nossas finanças ou em quem nós somos, mas fala de alguém, de um verdadeiro pastor que cuida das nossas vidas, que ama as nossas vidas, porque é alguém que conhece de verdade as nossas dores. Queridos, Deus conhece as nossas dificuldades, sim ou não? Deus conhece, querido, as nossas dores. Deus sabe, querido, aquilo que dói dentro de nós. Sabe, muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado são talvez em certo ponto insensíveis, mas Deus não é insensível. Deus conhece o nosso coração, amém? É interessante também que essa ovelha, ela, em algum momento ela poderia cair num buraco, e aquele pastor, querido, ele não matava aquela ovelha por ela ter caído naquele buraco. Pelo contrário, ele resgatava aquela ovelha, ele tratava, ele cuidava das suas feridas. É assim que o Senhor faz conosco, queridos. Amém? É assim que o Senhor fez conosco e continua fazendo ao longo da nossa vida. Aleluia! As ovelhas, querido, elas ouvem a voz do seu pastor e elas a seguem. Aqui no verso número 4, ele diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Queridos, existem algumas imagens também muito interessantes desse vale da sombra da morte. É realmente um vale. Um vale, e tem algumas ribanceiras assim, onde essas ovelhas elas passavam. E é muito interessante ali, se você estudar um pouquinho mais a fundo, que essas ovelhas elas iam de uma forma ordenada, querido, uma atrás da outra. E o pastor, elas não somente conheciam o seu pastor pelo cheiro, elas conheciam o seu pastor pela voz. E é interessante que se cruzavam ali várias ovelhas de pastores diferentes, e elas não se perdiam do seu pastor. Elas sabiam, querido, com quem elas estavam caminhando. Elas sabiam quem elas estavam seguindo. O historiador, pastor Rodrigo Silva, ele conta algo interessante sobre as ovelhas. Ele fala no tempo do George Bush pai lá, da Guerra do Golfo, eles explodiam muitas minas de petróleo ali. E quando ocorria aquelas explosões, todas as pessoas fugiam, porque eram explosões estrondosas. Mas que ele percebeu e ele viu alguns vídeos de algumas ovelhas que estavam ao redor daqueles poços de petróleo, e que quando estouravam esses poços, as ovelhas elas não saíam do lugar. E ele falou: por que essas ovelhas não saem do lugar? As ovelhas, queridas, elas não saíam do lugar porque o pastor estava ali com elas. Se o pastor saísse, querido, para qualquer lado, aquelas ovelhas se dissipavam, se perdiam. Qualquer outro animal, os porcos, qualquer outro animal, quando ocorre algum barulho, uma grande explosão, eles fogem. As ovelhas, elas não fogem,
porque o seu pastor está ali com elas. Verso 4 diz que mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Sabe, querido, essa é uma confiança que nós temos no Senhor. Sabe, mesmo nos piores dias, imagina aí, querido, como foi o pior dia da sua vida até hoje. Imagina aí, qual foi um dia triste para você. O Senhor está ali, querido, ao seu lado. Amém? Ele nunca, nunca, nunca vai nos abandonar. Amém? Essa é a essência do pastor das nossas almas. Essa é a essência, esse é o caráter do nosso Senhor. Ele nunca nos abandona. Amém? Mesmo nos piores, mesmo nos melhores dias da nossa vida, Ele nunca vai nos abandonar. Aleluia! Ele diz também aqui: a tua vara e o teu cajado, eles me consolam ou eles me protegem, dependendo da versão. A vara e o cajado, querido, eram instrumentos que o pastor usava. A vara, ela servia para várias questões. A vara, ela servia para corrigir as ovelhas quando elas estavam rebeldes. A vara, só que a vara também servia, querido, para matar outros animais, as bestas feras que vinham para atacar as ovelhas. E aqui é algo interessante a gente meditar, porque para muitas pessoas a vara só é um lugar de correção, de correção, de correção, de correção, de correção. Não, a vara do pastor, ela serve também para corrigir, mas ela serve também para proteger. Amém? Aquele pastor, querido, quando ele via alguma besta fera, algum animal feroz vindo atacar o seu rebanho, com aquela vara ele pegava e ele protegia as suas ovelhas. É assim, querido, que o nosso Senhor faz conosco. Nós caminhamos, querido, nesse lugar de proteção. Sabe, eu não acredito nesse evangelho de que tudo vai dar certo, de que é tudo uma mil maravilhas. Não é esse evangelho bíblico que nós vemos na palavra de Deus. Mas eu acredito sim no evangelho de que o Senhor vai estar conosco todos os dias. No dia ruim, Ele vai estar comigo. No dia mau, Ele vai estar comigo. Quando eu errar, Ele vai estar comigo. Quando eu acertar, Ele vai estar comigo. Essa é a certeza que nós temos. Quando eu precisar, querido, ser corrigido, Ele vai me corrigir. Quando alguém, alguma besta fera ou outra qualquer coisa vir me atacar, Ele vai nos proteger, amém? A tua vara e o teu cajado me protegem. O cajado, querido, ele era um instrumento parecido um cabo de guarda-chuva. E ele servia para várias questões. Ele servia para buscar a ovelha quando ela estava longe desse pastor. Ele servia quando essa ovelha ela caísse em algum buraco, ela se machucava. Esse pastor, ele enfiava aquele cabo, aquele U do cabo, e ele retirava essa ovelha desses lugares onde essa ovelha havia caído. E o salmista Davi, ele está dizendo aqui: a tua vara e o teu cajado, ele nos protege. Um dos principais aspectos, queridos, da vida do nosso Senhor é uma vida de proteção. É uma vida que nós estamos seguros debaixo da mão dele. Aconteça o que acontecer, nós estamos seguros debaixo da proteção do nosso pastor. Amém? Essa é uma certeza, querido, que nós precisamos ter dentro do nosso coração, de que Ele está cuidando de cada detalhe. Ele está cuidando, querido, de cada coisa das nossas vidas. O cajado era usado para guiar as ovelhas também pelos caminhos seguros, para resgatar elas quando elas caíssem em alguma armadilha. E aqui, querido, existem algumas questões interessantes também no Salmo de número 23. Aqui no verso de número 5, ele diz assim: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
Muita gente interpreta, querido, esse verso de número 5 de uma maneira errada. Muitas vezes as pessoas imaginam os banquetes preparados, mas o que nós precisamos entender primeiro aqui, querido, é quem são os nossos inimigos. Efésios vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas, amém? A nossa luta é contra principados e potestades e hostes do mal. Então, quando a palavra de Deus, quando o salmista diz assim: preparas um banquete para mim, não é eu, não é nós que preparamos esse banquete, é o Senhor quem vai preparar esse banquete na presença dos nossos inimigos. Tem muita gente preocupada, querido, em preparar esse banquete, em adiantar esse banquete. Mas, queridos, nós não precisamos nos preocupar com isso, porque é o Senhor quem prepara o banquete para nós, amém? E nós precisamos entender ainda mais, querido, que as nossas lutas não é contra pessoas. Pessoas nos fazem mal? Sim, querido, em algumas situações sim. Mas aquelas pessoas estão sendo usadas pelo próprio inimigo para fazer aquilo. Quando nós entendermos isso, querido, nós vamos subir de nível. Quando nós entendermos realmente quem são os nossos inimigos, nós vamos combater, nós vamos guerrear contra quem realmente nós precisamos guerrear. Tem muita gente, querido, guerreando contra pessoas hoje. Tem muita gente brigando, entrando em dissessões, em brigas, em discussões vazias, querido, que não leva a lugar nenhum. Quando nós entendemos em Cristo Jesus quem realmente são os nossos inimigos, nós começamos a batalhar nos lugares celestiais. Nós começamos a batalhar, a vencer as batalhas, não as batalhas aqui nessa terra, mas nós começamos a vencer as batalhas do mundo espiritual, amém? Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores, amém? Nós precisamos compreender, querido, aquilo que o salmista estava dizendo. O verso de número 6, ele diz assim, ainda no verso de número 5, ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Cara, queridos, ele está falando assim, esse ungir a nossa cabeça aqui, não é a mesma unção que os reis recebiam, não é a mesma unção que Davi recebeu, que Saul recebeu, que os outros reis receberam na palavra de Deus. Essa é uma unção, querido, de alegria, essa é uma unção de honra. Sabe, tem muita gente buscando honra das pessoas aqui nesse mundo. Não, querido, existe alguém muito mais importante, existe alguém muito mais poderoso que está nos honrando, que vai nos honrar, amém? Nós não precisamos buscar, querido, uma honra terrena, uma honra humana aqui. Existe alguém, querido, que vai ungir as nossas cabeças com esse óleo de alegria e que vai nos honrar e que está nos honrando já. Quantos estão compreendendo algo de Deus aqui nessa noite? Amém? No verso número 6, ele diz assim: certamente a bondade, o amor, a bondade e a fidelidade, eles me seguirão todos os dias da minha vida. Eu viverei na casa do Senhor para sempre. Olha que promessa linda, querido. Esse pastor, querido, ele também nos dá uma alegria transbordante, exultante, que não pode ser muitas vezes explicado. Esse pastor também nos faz não mais temer a morte, pois nós sabemos que Ele está conosco o tempo todo. A bondade e misericórdia, querido, são duas irmãs gêmeas. A bondade e a misericórdia, querido, elas são duas irmãs gêmeas que nos seguem. A bondade, querido, é aquilo que Deus me dá, mas eu não mereço. A bondade é aquilo que Deus te dá, que você não merece, que nós não merecemos. E a misericórdia, querido, é aquilo que Deus não me dá, mas eu mereço. É aquilo que Deus não nos dá, mesmo nós merecemos. O salmista diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Onde nós andarmos, querido, nessa terra, a bondade
e a misericórdia do Senhor estará conosco. Aonde nós entrarmos, querido, quando você entrar no seu trabalho, amanhã pela manhã, quando você chegar no seu trabalho, a bondade, a misericórdia do Senhor vai estar lá com você. Amém? Não sei se você tem essa oportunidade ou se você tem esse hábito. Querido, amanhã quando você chegar no seu trabalho, diz para o Senhor: obrigado, Pai, pelo meu trabalho. Obrigado por esse lugar que o Senhor me colocou aqui. Obrigado porque essas pessoas, Pai, precisam de Jesus e o Senhor me colocou aqui por um propósito. Amanhã, querido, amanhã cedo, faça isso em nome de Jesus. Eu sei que muitas pessoas já têm esse hábito. Agradeça o Senhor pelo lugar onde Ele te colocou. E saiba de uma coisa, querido: a bondade e a misericórdia do Senhor estará com você durante o dia todo. Aleluia! Eu não mereço, querido, ser salvo, mas Deus me alcança, Deus me alcançou com a sua graça salvadora. Isso é bondade. Eu mereço o juízo, a condenação, mas Ele não me dá, porque Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Amém? A bondade e a misericórdia do Senhor é sobre as nossas vidas. Existem alguns aspectos importantes também sobre a ovelha que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu já estou caminhando para o final. Essa noite é uma noite da ceia do Senhor. Existe um aspecto, querido, que me chamou muito a atenção, estudando um pouquinho sobre essa questão da ovelha. Nem todas as ovelhas, querido, elas são obedientes. Nem todas as ovelhas elas seguem naquele caminho, andando bonitinho ali. Sempre tem algumas ovelhas que saem, que fogem, e o pastor tem que ir lá, tem que, assim como a palavra de Deus, tem que deixar as 99 e ir lá atrás daquela ovelha perdida. Mas existem algumas ovelhas que elas começam a dar muito trabalho. E esse pastor, esse historiador, Rodrigo Silva, ele conta uma história que ele estava lá no Oriente Médio, e o ônibus estava parado e as pessoas estavam tirando foto ali e tudo, e ele viu um pastor pegando uma ovelhinha e pegou a perna da ovelhinha e quebrou a perna da ovelhinha. E todo mundo ficou assustado, falou: meu Deus, esse pastor fez isso, quebrou a perna da ovelha. Aí disse que o pessoal perguntou para ele, ele falou: não, essa ovelha aqui está me dando muito trabalho, ela foge, ela não fica junto com os outros, então eu fui lá e quebrei a perna dela. Agora, aí ele foi, cuidou da perna da ovelhinha, mas aquela ovelhinha ficou mancando. E aquela ovelhinha não conseguia mais fugir para longe. Aquela ovelhinha tinha que andar junto com eles. Mas existe algo importante, querido, e bem lindo por trás disso. Aquele mesmo pastor, querido, que quebrou a perna daquela ovelhinha para que ela não fugisse mais. Quando aquela ovelha, quando ele precisava alimentar essa ovelha, sair do aprisco, pegar essas ovelhas para levar para os pastos verdejantes ou para as águas tranquilas, ele tinha que andar quilômetros com as ovelhas. Só que agora aquela ovelhinha, ela não podia mais andar. E aquele pastor tinha que carregar aquela ovelha. Então aquele pastor, ele pegava aquela ovelha, ele colocava aquela ovelha nos seus ombros e ele caminhava quilômetros de distância com aquela ovelha nos seus ombros. Sabe, queridos, muitas vezes Deus faz isso conosco. Muitas vezes nós somos cabeçudos, né? Muitas vezes nós damos trabalho em algumas áreas. E às vezes é necessário o nosso pastor ir lá e quebrar uma perninha nossa. Mas esse mesmo pastor, querido, que quebra uma perna, é esse mesmo pastor que põe a ovelha no ombro, que anda quilômetros de distância com ela. Amém? Gostaria que você se colocasse em pé nessa noite. Gostaria de convidar o pessoal da música aqui, do louvor. Esse, querido, é um pouquinho do Salmo 23. Daquilo que o Senhor tem falado conosco. Sabe, eu não sei em qual área talvez o Senhor tem doído, querido, na sua vida. Eu não sei em qual área você tem se sentido assim como essa ovelha, querido, com a perninha quebrada.
Talvez não é a perna que está quebrada, mas talvez existem outras questões aí na sua vida que você está se sentindo assim, quebrado. Deixa eu te dizer algo, querido, nessa noite. Muitas vezes nós achamos que o propósito de Deus é colar de novo a nossa perninha machucada, mas não é. Muitas vezes o propósito de Deus é de pegar a gente no colo mesmo, de colocar a gente nos ombros e de caminhar junto conosco. Pode fechar os teus olhos, eu quero orar junto com você nessa noite.